Amados e amadas, nesta manhã de domingo, que nós nos reunimos, amados, para bendizer a Deus. Eu posso pensar que alguém possa questionar no seu coração: louvar o que, Padre? A vida, amados. A vida, porque a vida é um dom de Deus. Alguém poderia continuar questionando: mas Padre, com a vida cheia de tantos problemas, de doença e de tudo mais, verdade. Mas eu diria que tudo isso pode e vai passar. Tudo passa. Até preciso, amados, uma das formas de fazer tudo passar é também louvar a Deus. O louvor, a oração cura, a oração liberta, a oração traz vida nova. Então nós já temos uma correria semanal, de segunda a sábado, de trabalho. Quem tem família, que tem que promover a sustentação da sua família, tem que se mexer, mesmo em meio à pandemia, tem que trabalhar, é preciso. Mas quando chega o domingo, nós queremos parar um pouquinho para dizer obrigado, Senhor, porque essa semana foi assim, mas pela Tua graça eu consegui vivê-la. Ela aconteceu na minha vida. Talvez não foi do jeito que eu queria, que eu imaginei, que eu desejava, mas pela graça de Deus tu conseguiste chegar ao final de semana, e pela graça maior tu está tendo a graça de começar uma outra semana, e pela graça ainda muito maior, certamente será uma semana muito melhor do que a anterior. Então domingo é para esse louvor, a oração, mas eu colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que eu enfrentei, tudo aquilo que for dificuldade. Senhor, está aqui a minha semana, é isso que me desafia, não estou conseguindo resolver isso, essa situação está me martirizando, está me matando, está me prejudicando. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, me dê a graça de começar de novo. Por isso, não é um acolhimento do Padre, mas é de Deus. Se sintam mesmo acolhidos por Deus, cada um de vocês, porque eu sei que cada um trouxe aqui o seu louvor, a sua oração, mas também a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade. Por isso acolho cada uma de vocês. É o acolhimento de Deus, do nosso movimento Mãe Rainha, que está aqui também para renovar o compromisso, a aliança. Cada um de vocês se sinta acolhido de Deus, por Deus, para poder começar essa semana na presença de Deus. E nada melhor, amados irmãos e irmãs, do que a gente poder começar uma semana na presença de Deus, colocando e entregando a nossa vida nas mãos de Deus, dizendo: Deus, a minha vida depende de Ti. E a liturgia de hoje, belíssima, o quanto que Deus é surpreendente, o como que o nosso Deus é confirmado na liturgia de hoje, com aquelas palavras do Evangelho de Lucas, quando diz que para Deus nada é impossível. É verdade, amados irmãos. Já faziam mais ou menos 50 anos que aquele povo que Deus libertou lá da escravidão no Egito tinha chegado à terra prometida, por desobediência, por não querer ouvir a Deus, a sua palavra, por quebrar a aliança. Eles foram escravizados pelo rei babilônico, e eles estavam escravos na Babilônia, estavam presos, escravos, 50 anos, não era 50 dias, e eles já tinham de toda maneira tentado se libertar, voltar àquela terra onde Deus tinha dado para eles, onde corria leite e mel. Quer dizer, eles foram se dar conta que aquela terra era boa só quando eles estavam escravos. É parecido um pouco com a gente deseja uma coisa, e quando a gente consegue, parece que aquilo não tem mais sentido nenhum. E aí sabe quando foi que eles voltaram a ter consciência e valorizar a terra? Quando eles estavam de novo escravos. E é bom lembrar que eles já eram escravos no Egito, e aí esqueceram que era escravo no Egito, desobedecendo, e acabaram se tornando escravos de novo. Tentaram se libertar, mas não conseguia. Também isso vale a pena a gente pensar também, que às vezes a gente está também numa situação de sofrimento,
é libertado, mas tem gente que acaba voltando para o mesmo sofrimento. Acaba voltando para o mesmo sofrimento. Para a gente pensar um pouco. Mas o que faz Deus? Depois de 50 anos, o povo já arrependido, sofrido, refletindo em seus corações, Deus escolhe um homem chamado Ciro, mas não é o Ciro dali não. Ciro, rei da Pérsia. Não era judeu, não era israelita, não era hebreu. Era um rei pagão, mas com um coração aberto. Um coração aberto, um guerreiro, um político, que visava sempre o bem comum, porque a política é a arte do bem comum. Deus escolhe ele. E sabe o que Deus faz mais? Unge Ciro. Unge. E aí todo mundo ficou, mas como que pode? Deus vai ungir um rei pagão? Se essa unção de Deus é só para os sacerdotes, profetas e os reis israelitas? Mas foi esse que abriu o coração para Deus. Foi nesse Ciro que Deus encontrou a força para dominar os inimigos. Quando o rei chega na Babilônia, ele era tão imponente, tão poderoso, que os babilônicos não tiveram nenhuma reação. Ele decreta um edito, libertando todos aqueles escravos, e dizendo a eles: vocês agora podem voltar de novo para a sua terra, para seu povo, para as suas vidas, e farei mais, vou construir os templos que foram destruídos, para que possais de novo render louvores e glórias ao seu Deus. Olha que maravilha, Deus pega um homem pagão, unge ele, consagra, e esse homem pagão é que vai libertar o povo que era de Deus. O que Ciro faz aqui, bonito, amados? Devolve a Deus aquilo que era de Deus. E o que era de Deus? O povo. Eu gosto de dizer aquela frasezinha assim, não é? Nós somos de Deus e Deus é nosso, não é? De fato, o que Deus tem de melhor e o que nós temos de melhor em nossa vida é porque nós temos o Deus, e para Deus nós somos os melhores. Quer dizer, Deus, quando criou o ser humano, Deus fez duas coisas interessantes. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E Deus, quando criou o homem, coloca no centro da criação. É Deus dizendo assim: olha, de tudo que eu criei, o melhor é o homem e a mulher. Por isso nós temos um valor incalculável. Por isso Deus não mede esforços para promover a nossa libertação, para nos dar uma vida melhor. Isso é importante, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim: Deus não se importa comigo, eu estou me acabando aqui, estou me lascando todinho. E quando você está pensando assim, você está completamente errado. Porque o povo chegou a pensar isso também quando estava escravo. Não por culpa de Deus, não por culpa de Deus, mas Deus, repito, não mediu esforços para libertar o povo. E eu quero te dizer, amado, que Deus também está fazendo os seus esforços para te libertar. Ô padre, por que não acontece logo? Sabe por quê? Porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E se Deus ainda não te libertou, não me libertou, é porque eu ainda não criei a consciência. O povo passou 50 anos. Amados irmãos, nós somos difíceis também. Vamos ter a sinceridade. Gente, mais de 150 mil pessoas só no Brasil já morreram. E como se comporta o brasileiro? Como se comporta o brasileiro? Como se comporta o piauiense, o teresinense? O Piauí é o único estado que continua aumentando o número de mortos. E como se comporta o piauiense, o teresinense? Então Deus sabe, amados, não tememos com Deus. Não vamos ficar dizendo o que Deus tem que fazer. Não esqueçamos que Deus é Deus e sabe de todas as coisas. O que nós temos que fazer é rezar, dizer: Deus, me dê a perseverança.
Não deixe eu desistir. Me ajude a continuar acreditando que eu sei que ao seu tempo as coisas vão acontecer. É claro, na hora do sofrimento, da dor, a gente fica logo agoniado. Um tipo como eu, não é? Fica desesperado, claro, não é? Não é? Fica logo agoniado porque a gente não gosta, não é? Não é? E aí a gente fica achando que Deus não está nem aí. Mas não é verdade. Não é verdade. Depois, quando o problema passa, a gente vai perceber, tinha que ser do jeito que Deus realmente quis. Ele que sabe de tudo, amados, confiemos. Assim, vamos caminhar aqui para o Santo Evangelho, amados. Caminhar para o Santo Evangelho. Olha, a fama de Jesus era grande. Muita gente era tocado pela palavra. Jesus tinha que subir nos barcos, nas montanhas, para poder falar com o povo, porque era muita gente. Muita gente não seguia Jesus, é verdade, mas gostava de ouvi-lo, queria ser curado, gostava de ser tocado pelas palavras de Jesus, embora que na hora de seguir, muitos voltassem atrás, porque tinha a exigência de seguir Jesus. Não pensa que seguir, querer ser de Deus, é do jeito que a gente quer, não é. Para eu me dispor a estar com Deus, eu tenho que renunciar a alguma coisa. E é exigente. Jesus dizia: olha, os pássaros têm os ninhos, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem reclinar a cabeça. Quem tem muito cacareco, muita coisa para cuidar e fazer, acaba não tendo tempo para seguir Jesus. Porque aí está ocupado demais, vou fazer isso, não sei o que, não sei o que. Acaba não tendo tempo para Deus. E aí as autoridades, os herodianos, fariseus, doutores da lei, associado ao Império Romano, porque eles estavam a serviço do Império, começaram a perceber que se eles não fizessem alguma coisa, daqui a pouco o povo não ia mais ouvi-los. Eles não teriam mais influência sobre o povo por causa de Jesus. Aí eles fizeram uma armadilha. Chegaram, mandaram: olha, vocês vão lá onde Jesus, comece elogiando ele e depois vocês jogam a armadilha. Mestre, vamos abrir aqui a Bíblia, aqui as palavras. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Olha só aqui a malícia. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus e com toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olha para a aparência dos homens. Olha só, quer dizer, primeiro fizeram um elogio, colocaram o homem lá em cima, deixa ele ficar empolgado, depois nós, dá uma rasteira nele, não é? Elogiaram e disse: pois nos diz uma coisa, mestre. E Jesus já ficou desconfiado, vendo a malícia deles. Diz-nos uma coisa: é lícito ou não pagar o imposto a César? Olha a questão, complicado, porque todo o discurso de Jesus que ele tinha feito, de libertação do povo, se agora ele dissesse: não é lícito, pode pagar o imposto a César, então ele estaria do lado de César e estava contradizendo o seu discurso. Mas se ele também dissesse: não paguem, ele seria considerado um revolucionário, alguém que estava indo contra o império. E aquela região da Palestina, amados, onde Jesus viveu, onde tem os judeus, naquele tempo era dominado pelos romanos. Toda a Palestina ali era um território onde o povo estava submetido ao poder romano. Então eles eram obrigados a pagar imposto caro. Então se Jesus dissesse que não, ele estava indo contra o regime romano, contra o poder romano. Então ele não podia dizer não. Se ele dissesse que não, imediatamente eles podiam assim: prendam esse homem. Então Jesus ficou calado, não respondeu, fez outra pergunta:
Agora, o que a gente percebe aqui? O imperador, ele queria se considerar um Deus, ele queria usurpar, tomar o lugar de Deus. Por isso ele manda, naquele tempo não se imprimia a imagem de um homem em uma moeda. As estátuas que se tinha eram dos deuses, e quem fazia uma estátua de um homem é porque aquele homem era considerado como se fosse um deus. Naquele tempo não se falava em um Deus único, mas se falava em deuses. Hoje nós chamamos isso de mitologia. A mitologia é que apresenta vários deuses: Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus disso, o Deus daquilo. E os imperadores, eles se consideravam uma espécie de Deus. Então em todo lugar eles mandavam fazer imagens suas, em todo lugar. E César queria ser. Então a moeda que circulava tinha impresso a imagem de César. E Jesus disse: então me traga uma moeda aqui, me veja a moeda que está no bolso de vocês. Eles tiraram a moeda. A imagem de quem? De César. Primeiro mostra que os herodianos, doutores da lei, fariseus, eles estavam do lado do opressor, tão tal que eles tinham uma moeda que tinha a impressão de César. De quem é a moeda que está aí? Qual a impressão? É de César. Pois tudo bem, pois dê a César aquilo que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. O que é de Deus? Cada um de nós, amados, cada um de nós. E eu acredito, eu diria até, amados irmãos, que todas essas dificuldades que nós passamos, inclusive essa pandemia, quem sabe se não seja para que o homem volte de novo o coração para Deus. Quem sabe se não é isso? Porque na verdade, o nosso coração talvez esteja muito distante de Deus, amados. São tantas questões que a gente poderia talvez refletir. Eu disse aqui sexta-feira, eu vou dizer porque achei muito interessante. Eu recebi uma mensagem e a mensagenzinha falava sobre as máscaras. A mensagenzinha falava sobre as máscaras, que a máscara é para ajudar a se proteger contra a Covid, mas também a máscara é também para esconder os narizinhos empinados, os narizinhos empinados, não é? A imponência às vezes do ser humano de achar, de querer, de pensar que é melhor do que isso, de que alguém. E aí, quando nós olhamos daqui, amados, todo mundo de máscara, sabe, para mostrar que todos nós somos iguais. Quem se veste melhor ou menor, quem está com tênis ou sapato mais bonito ou não, mas todos temos que usar máscara, sabe? Porque diante de Deus nós somos todos iguais, e Deus não faz distinção de pessoas. E mais, independentemente do que nós temos e juntamos, todos nós somos do mesmo jeito de Deus. Quem faz o certo, quem faz o errado. Sabe por quê? Porque Deus criou todos nós, e o Criador, Ele não abandona a criatura, Ele não concorda com aquilo que nós fazemos de errado, porém nem por isso deixamos de ser de Deus. Acredito que a dificuldade que nós passamos é também para nós aprendermos que nem tudo que nós pensamos e achamos é o correto. A dificuldade é para a gente reconhecer e voltar de novo o nosso coração para Deus. Pois, amados, tomemos a consciência que nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que mudar a maneira de pensar. O que é de Deus é ação boa, o que é de César é aquilo que é ruim, aquilo que prejudica, que oprime, porque o imperador era alguém que oprimia, que escravizava as pessoas. E Deus não quer a escravidão de ninguém, pelo contrário, Deus quer a libertação. Poder a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A Deus o dinheiro, as artimanhas da vida. A Deus o ser humano com a dignidade e um coração limpo. Que Deus nos abençoe, amados, amadas, e que tenhamos uma semana de superação,
de realização, de bênção, de graças. Deus os abençoe com a tua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.